Uma das principais preocupações, especulações aí de mercado é com relação ao Gabriel, né? Gabigol, No Flamengo, porque a gente leu aí, acho que ontem, né, que pegou muito mal aquela entrevista internamente no Flamengo que ele deu pro Podpah, algumas falas dele ali, enfim, internamente foram muito mal aceitas, que é uma relação que tá meio desgastada. De fato, houve uma conversa, pelo que a gente acompanhava, parecia que o contrato dele antes de acabar a temporada estava em vias de ser assinado. Aí, com a pressão que se veio por ele não estar jogando nada, de torcida, de imprensa, o contrato não foi assinado. Deu uma congelada, né? Deu uma congelada nesse processo. E aí, hoje, há uma indefinição do que vai ser. A gente sabe muito bem que o Tite não é um dos maiores fãs do Gabriel. Tanto que não convocou para a Copa. E não só isso, quando você olha para a carreira do Tite enquanto técnico em termos de escolhas, o centroavante dele sempre foi aquele cara mais pivô, grandão, que joga de costa, do que a função que o Gabriel sempre exerceu na carreira. E também não se encaixa para jogar do lado mais, como ele jogava no Santos, não tem mais físico para marcar, enfim. Então, fico pensando, cara, qual que é o futuro desse cara? É jogar no Flamengo e sair de graça no final do ano que vem? É eventualmente renovar? É sair para um time agora e o Flamengo ganhar alguma coisa? O que está se encaminhando essa história? Ainda não tem uma definição. A verdade é essa. E ele tem mais um ano de contrato. Eu, se eu fosse o Gabigol, ficaria no Flamengo. Eu acho que lá ele é o clube que vai dar mais condições para ele ganhar. Mas depende dele só? Não, depende do Flamengo também. São pelo menos dois lados aí nessa história. A questão é o Flamengo entender até que ponto vale investir e por quanto mais tempo. Se o Flamengo entende que o Gabigol pode voltar a ser aquele cara que ele já foi por mais 2, 3, 4. Você acha que ele pode? Eu acho que ele pode. Mas aí é uma questão de entender qual time que vai estar com ele, se é o Tite mesmo, quem que vai estar no projeto do time e se ele também vai estar 100%, porque ele falou que jogou quase a temporada toda machucado. Né? Desde fevereiro no Mundial ele disse que tinha uma questão muscular, isso faz diferença. E isso foi uma das coisas que a Luísa Sá, que é a nossa repórter lá no UOL, falou que foi uma das coisas que não pegou bem no Flamengo. Exatamente. Que você expõe de alguma forma as pessoas. O médico parece que falou que não era lesão, não era dor, né? Não sei exatamente qual foi o termo, mas quando ele fala isso, tipo, bom, a pergunta que vem, bom, mas o DM liberou isso? E ele falou que ele assumiu esse risco junto com as pessoas. Ele também faz meia participação. Exato. Tipo, eu chamei essa responsabilidade porque tinha jogo importante, Libertadores, Brasileiro, enfim, outras partidas. Você acha que ele não largou um pouco não, cara? Cara... Não deu uma subidinha pra cabeça, ele foi muito mal. Balada pra cacete. O ano dele foi muito ruim, foi o pior ano dele disparado pelo Flamengo. Jogou nem sombra do que ele pode jogar, acho que ele fez 20 gols na temporada, que foi a pior temporada dele no Flamengo. Até no Santos ele conseguia ser artilheiro, né? Mesmo um time que era infinitamente pior. Difícil falar assim, se subiu a cabeça. Mas o fato é que dentro de campo ele foi muito mal. A ponto daquele jogo contra o América, em Uberlândia, ele nem saiu do banco. Com os 90 minutos, o jogo fácil, assim, tranquilo. O Tite poderia ali dar minutos para dar uma recuperada no cara. Ele fica no banco o tempo inteiro. Mas eu ainda acho que ele tem condição de, no Flamengo, se recuperar. Você sai do Flamengo e vai pro Corinthians? Que Corinthians é esse? É uma direção nova. Com qual time esse Corinthians vai trabalhar? Vai ter um time tão forte quanto o Flamengo? Nenhum clube brasileiro hoje é capaz de ter um elenco... Nem o Palmeiras. Nem o Palmeiras. Com a diversidade de opções que o Flamengo tá. Isso te dá e também te cobra. Te dá, porque você vai ter muita oportunidade de gol quando você jogar. Você vai ter... Se o time jogar minimamente o que consegue de potencial, o Flamengo... não tem como outro time jogar mais que o Flamengo se tiver organizado. Sim. Mas te cobra, porque você vai ter concorrência. Então, se você não estiver bem, vai jogar o Pedro, vai jogar o Luiz Araújo, vai jogar quem mais que vem. O Flamengo tá tentando contratar agora o De La Cruz. Olha o nível do elenco. Então, assim, o que você já tem te dá a maior chance de ganhar no Flamengo hoje. Mas também te dá a maior chance de não jogar. Então, você tem que estar em alto nível. E ele tá longe disso. Acho que falta um pouco de autocrítica, assim. E a torcida nesse meio tempo? Do Flamengo? Acho que, pelo que eu vejo, de termômetro de rede social, né? Que é o que a gente tem. Deu uma dividida nessa entrevista. Porque ele faz alguns acenos ao Corinthians, né? Ele fala, pô, a torcida do Corinthians é foda. Faz. Que eu acho que combinaria, ele fala.
Favela, não sei o que e isso, tal. cenário e tal. Tipo, ele fala. E ele tem sido muito bem recebido aqui em São Paulo, porque ele é daqui, a família é daqui, a família dele é de Santos, né? O seu Valdemir, a dona Lindalva são os pais dele. Então, tem Flamengo que fica tipo com aquele rancinho de ciúme, tipo assim, pô, tá falando outro, sabe assim? Normal, o torcedor fica pé da vida com esse tipo de coisa. Mas ele sabe o peso das palavras dele. São as 2 maiores torcidas do Brasil. E outro, ele também joga um peso pro outro lado, né? Um ano de contrato, dando uma elogiadinha aqui no rival. Ele usa as armas que ele tem. Usa as armas que ele tem. Tipo assim, ó. Se vocês não ficarem comigo aqui... Tem gente aí querendo. Exatamente. Vou ali na frente. E convenhamos, né? O Gabigol tem mercado em qualquer clube do Brasil, praticamente. Como o Luan tinha também, mas hoje em dia não tem mais. Porque o futebol hoje tá engolindo muito quem larga, cara. Sim, não dá pra largar. Fisicamente exige então, meu medo é esse, do cara ter largado. Porque às vezes quando o cara larga, hoje em dia, o futebol tá mostrando que mesmo quando ele tenta voltar, ele já não consegue mais. Fisicamente, você vai falar que o Luan não tem qualidade técnica? Porra, lógico que tem. Pô, jogou no Santos lá, aquele pouco tempo lá, você via que a questão não era técnica. No domínio, você já sabe que o cara... Era física. O cara não conseguia correr. Se alguém dava uma trombada, roubava a bola. Mas às vezes você viu uma inversão de jogo que o Lucas Braga não é capaz de fazer. Um passe ali, um drible, uma jogada de inteligência que saía muito pouco porque ele não conseguia. Na época dele no Santos, o que eu vi é que ele não conseguia mais se preparar como um jogador de futebol de alto rendimento. Assim, então. No dia a dia, entendeu? Ele não conseguia participar dos treinos à mesma intensidade. Quer dizer? Tipo isso. Assim, não conseguia acompanhar Mas é isso, não é questão técnica. Não é questão técnica. O problema é... Então, meu medo é isso. Ele já tinha um problema, acho que na época do Grêmio, de uma lesão crônica no pé, acho que é uma fascite plantar, que eles se chamam, que é na... Ah, sim, é verdade. Tem essa questão. Isso é um incômodo constante. Sim. E o Renato tentou levar ele pra recuperar, né? Agora, você viu que não deu de novo, Por cara. Por enquanto não rolou. Por enquanto. E o Gabigol, se você visse esse ano ele em campo, fisicamente você via que ele tava muito abaixo. E não é nem que ele falou várias vezes na entrevista lá, falava que eu tava gordo, não sei o quê. Não é nem isso, cara. Não é isso. É a questão física mesmo, a força que o cara tem no corpo. Explosão. Ele sempre esteve em todo lugar do campo, né? Exato. Ele é um cara muito móvel. Uma das grandes qualidades dele é o facão, né? Que é aquele movimento nas costas. Exato. Ele fez muito gol já assim no Flamengo, no Santos. Ele faz um dos melhores movimentos que ele tem, taticamente falando. Isso depende da tua condição física. Sim, e se ele falou que ele jogou. Ele falou que ele jogou o ano inteiro lesionado, então já ajuda a explicar meio do caminho do porquê que ele não conseguiu fazer.